Viver em família é uma arte. Uma dança silenciosa entre personalidades diferentes, sonhos distintos e rotinas cruzadas. E como em toda dança, o segredo está na sintonia. Quando uma família encontra seu ritmo, tudo flui com mais leveza, as conversas ganham calor, os silêncios se tornam confortáveis e até os conflitos passam a ensinar. Mas essa harmonia não surge por acaso. Ela é construída, todos os dias, nos pequenos gestos que muitas vezes passam despercebidos. É fácil amar quando tudo vai bem, mas o verdadeiro teste da convivência saudável acontece no caos. Quando o filho responde atravessado, quando o parceiro esquece uma promessa, quando a rotina pesa. Nessas horas, a forma como reagimos define mais sobre a harmonia da casa do que qualquer planejamento ou discurso bonito. A chave está na escuta ativa. Ouvir de verdade, sem pensar na resposta, enquanto o outro fala. Porque ser ouvido de fato é um dos maiores sinais de afeto que podemos oferecer a quem amamos. E por falar em afeto, carinho não deve ser economizado. Um toque no ombro, um bom dia sincero, como foi seu dia, com um olhar atento, são atitudes simples, mas que criam raízes profundas. Elas dizem: você importa para mim. E quando cada membro da família sente que é visto, ouvido e valorizado, o ambiente muda. O lar deixa de ser apenas uma casa com paredes e vira um refúgio, um espaço seguro onde todos podem ser quem são sem medo de julgamentos. Claro, ninguém é perfeito. E esperar perfeição de si mesmo ou dos outros é receita certa para a frustração. Em vez disso, que tal praticar a empatia? Tentar enxergar o mundo pelos olhos do outro. Isso não significa aceitar tudo passivamente, mas entender que por trás de cada atitude existe uma história, uma emoção, um motivo. Muitas vezes, um desentendimento nasce mais de um mal-entendido do que de uma má intenção. A empatia cria pontes, enquanto o julgamento ergue muros. Outro ingrediente essencial para uma convivência saudável é o tempo de qualidade. Não importa tanto a quantidade de tempo juntos, mas a presença verdadeira. Deixar o celular de lado, durante o jantar, rir juntos de um filme bobo, cozinhar em família, sair para caminhar. São nesses momentos que as memórias se constroem. E são essas lembranças que sustentam o vínculo familiar quando os ventos da vida sopram mais forte. Mas atenção! A harmonia não é ausência de conflito. É saber lidar com o conflito de forma madura. É conversar, em vez de gritar. É pedir desculpas sem orgulho e perdoar sem guardar mágoa. É compreender que toda relação é um constante exercício de ajuste, como uma melodia que precisa ser afinada de tempos em tempos. Por fim, lembre-se: uma família em sintonia não se constrói apenas com palavras bonitas ou frases de efeito. Ela nasce da intenção diária de cuidar do outro e de si mesmo. Começa com o respeito às diferenças, se fortalece na paciência e floresce na gentileza. Então, se você sente que sua família está um pouco fora de compasso, não desanime. Até as melhores músicas precisam de ensaio. Comece hoje com um gesto, uma palavra, uma atitude. Porque quando a família entra em sintonia, até os dias mais difíceis se tornam mais leves. E viver nesse ritmo vale muito mais a pena. Às vezes, o que falta para que a harmonia floresça é apenas um olhar diferente. Um novo jeito de enxergar as situações, de interpretar o comportamento do outro. Quantas vezes interpretamos silêncio como indiferença, quando na verdade é apenas cansaço? Quantas vezes encaramos um erro como ofensa, quando na verdade foi um pedido de ajuda mal expressado? Mudar o olhar é uma das formas mais eficazes de mudar a convivência. A sintonia familiar nasce da disposição em tentar entender antes de julgar, ouvir antes de reagir, perguntar antes de concluir. Quando você passa a olhar sua família com mais empatia, começa a notar detalhes que antes ignorava. O jeito como sua mãe tenta te proteger, mesmo quando exagera. A forma como seu pai demonstra amor nas atitudes, mesmo sendo de poucas palavras. Os esforços silenciosos do seu parceiro. As pequenas vitórias do seu filho que passam despercebidas no meio da correria. E não há problema algum em assumir que precisa melhorar. Nenhuma família é perfeita, nem precisa ser. O que realmente importa é reconhecer que é possível evoluir, que é possível recomeçar, mesmo depois de mágoas, gritos, falhas. Às vezes, basta uma conversa sincera para abrir espaço para a cura.
um pedido de desculpas, um "eu te amo" inesperado, um "me perdoa, eu estava errado". Pequenos gestos com um poder imenso de restaurar pontes que pareciam perdidas. É natural que, em alguns momentos, existam distâncias. A vida adulta, as exigências do trabalho, os estudos, as demandas emocionais, tudo isso pode fazer com que as pessoas dentro da mesma casa se afastem, mesmo dormindo sob o mesmo teto. Mas sintonia não é sobre estar o tempo todo junto. É sobre manter o vínculo mesmo quando a rotina impõe distâncias físicas ou emocionais. É sobre saber que, mesmo longe, existe afeto, respeito e vontade de manter o laço. E esse laço precisa ser protegido. Porque o mundo lá fora pode ser hostil. Todos nós enfrentamos pressões externas, cobranças, frustrações. E quando chegamos em casa, precisamos de acolhimento, não de julgamento. Precisamos de um ambiente onde possamos ser vulneráveis, errar, pedir colo. Um lar em sintonia é como um porto seguro. Não impede a tempestade, mas oferece abrigo até que ela passe. Também é fundamental respeitar os espaços individuais. Uma família unida não significa uma família grudada o tempo todo. Cada membro precisa de seu tempo, seu silêncio, seus interesses pessoais. Respeitar isso é sinal de maturidade e amor. Incentivar a autonomia, apoiar os projetos individuais, admirar as conquistas do outro, tudo isso fortalece o coletivo. Quando cada um está bem consigo mesmo, a convivência se torna mais leve, mais justa, mais verdadeira. A tecnologia, embora muitas vezes apontada como vilã das relações familiares, pode ser uma aliada quando usada com consciência. Uma videochamada entre irmãos distantes, uma mensagem de bom dia no grupo da família, uma foto enviada com carinho. Pequenos gestos digitais que reforçam a presença, mesmo quando a rotina física não permite encontros constantes. O problema não é o celular, é o uso que se faz dele. Usar a tecnologia para conectar, e não para se isolar. Não podemos esquecer que a convivência saudável também exige limites. Dizer não quando necessário, impor regras claras, estabelecer acordos. O amor não é permissivo, é responsável. Educar é amar com firmeza e cuidado. E limites bem colocados não afastam, aproximam, porque demonstram zelo, presença e responsabilidade. E isso vale para todos: pais, filhos, casais. Todo relacionamento saudável precisa de equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. E talvez o aspecto mais bonito de uma família em sintonia seja o senso de pertencimento. A certeza de que você tem um lugar. Um espaço onde é aceito, onde é importante, onde sua existência tem valor. Isso é o que sustenta uma pessoa emocionalmente. É o que forma adultos mais empáticos, crianças mais seguras, idosos mais felizes. É o que gera pessoas com raízes fortes e asas leves. Por isso, quando você se esforça para cultivar a harmonia dentro da sua casa, você não está apenas melhorando o ambiente ao seu redor. Você está mudando o mundo, de dentro para fora. Uma família em sintonia tem o poder de influenciar uma comunidade, uma geração, uma cultura inteira. Porque tudo começa no lar. A paz que queremos nas ruas precisa nascer nas salas, nas cozinhas, nos quartos das nossas casas. Então, mesmo que hoje a sua família esteja passando por dificuldades, saiba que tudo pode ser transformado com intenção, com esforço e com amor. Comece por você. Seja a mudança que deseja ver no outro. Às vezes, é preciso um único coração disposto para reacender a chama que parecia apagada. Um gesto de carinho, uma palavra de encorajamento, uma decisão de perdoar. Qualquer uma dessas atitudes pode ser o início de um novo ciclo.